A Bíblia serve para muitos de depósito de curiosidades. Algumas pessoas, ao invés de investigarem as afirmações bíblicas, colhendo delas os elementos que demonstram a misericórdia e a sabedoria do Altíssimo, ao estabelecer o plano salvador, pesquisam a palavra de Deus com o ânimo de encontrar fatos curiosos para alimentar debates fúteis. Quando não é assim, então é para arranjar explicações fora da hermenêutica para as grandes verdades da graça, as verdades reais, não as inventadas por Agostinho, Calvino e outros. Tendo esse propósito, é claro que tais pessoas jamais seriam iluminadas, jamais veriam aquilo que o Santo Espírito fez constar nas páginas do Novo Testamento, principalmente. As religiões, dentro do cristianismo, formaram uma verdadeira Babel de concepções. Houve-se citações da Bíblia com interpretações absolutamente desconexadas do plano de Deus. Ninguém é dono da verdade, mas ninguém mesmo. Contudo, existe uma verdade. Exceto em alguns casos, onde o contexto linguístico permite, ou onde não dá para precisar a real intenção do escritor, quando então não se pode ter uma posição definitiva, cabendo mais de uma interpretação, as afirmações da palavra de Deus, exceto nesses pouquíssimos casos, e nenhum deles na soteriologia, a doutrina da salvação, as afirmações da palavra de Deus querem dizer o que elas querem dizer e dizem. Quem quer que se exponha e exponha suas opiniões e sua forma de pensar, torna-se do domínio público ou de domínio público e pode ser citado por qualquer um, desde que não tenha distorcidas suas afirmações. Valemo-nos desse dispositivo constitucional para comentar com nossos ouvintes algumas colocações feitas pelo padre Zezinho através da Rede Vida de televisão no programa Palavras que Não Passam, veiculado no dia 7 de janeiro de 2001 a partir do meio-dia. Não há como admitir falta de sinceridade naquele religioso. É ele sim de caráter probo. Sua vontade é estar com a verdade e é dizer a verdade. Não há como duvidar disso e nem nós duvidamos. Não temos o propósito, outro sim, de melindrar seus admiradores e seguidores. Só queremos tomar como exemplo algumas de suas afirmações, sendo ele um religioso já com mais de 35 anos de exercício ministerial. Seu programa Palavras que Não Passam pretende ser uma análise das afirmações expostas na Bíblia, quer sejam as simples narrativas, quer sejam as revelações do Santo Espírito, dando-lhes a interpretação própria do clero romano, ao qual ele, o padre Zezinho, pertence. Se as Sagradas Escrituras não contivessem o necessário, o suficiente para ter alguém certeza total e absoluta da salvação eterna, para saber alguém com convicção plena que tem a vida eterna, para que serviriam? De que adiantaria o conhecimento de que foi Deus quem criou tudo? De que houve um dilúvio sobre a terra como juízo de Deus? De que Deus preparou um povo especial a partir de uma mulher estéril e em avançada idade? Para que serviria saber que Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e que, a despeito de sua incredulidade e de sua rebelião, os filhos de Israel peregrinaram por 40 anos na península do Sinai, sem que seus vestidos
se envelhecessem e sem que seus sapatos se rompessem. Deuteronômio 29:5. Para que serviria saber que Deus trabalhou com Israel por cerca de 1500 anos, com prodígios, com profetas, com videntes, etc., permitindo seu cativeiro e libertando-o da mão do opressor e agindo sempre com benevolência, mas com mão firme? Para que serviria? Para que finalmente teria dado o Todo-Poderoso ao mundo através de Israel, seu Filho unigênito, permitindo transitasse ele pelas agruras tremendas por que passou, se não é possível, apesar de tudo aquilo, ter alguém certeza total e absoluta da vida eterna, da paz eterna e plena com Deus? Se a Bíblia fosse o que muitos creem que a Bíblia seja, ou que pensam que ela seja, ela seria um amontoado de coisa nenhuma. Ninguém precisaria de uma enciclopédia ou de uma biblioteca composta de 70 livros para dizer o que muitos pensam que a Bíblia diz, muito menos Deus. Tratando com seres criados à sua imagem e semelhança, portanto dotados de inteligência e de discernimento, o Senhor o fez considerando-os seus semelhantes, não no poder, evidentemente, mas na possibilidade plena de absorver sua vontade e suas instruções. Mostrou Deus ao povo especial, ao seu povo Israel, qual sua vontade moral para o homem, como deveriam se comportar os seres humanos para terem comunhão com ele. Isso ele o fez através do Pentateuco, da Torá, dos livros da lei. E durante cerca de 1500 anos, ninguém dos que tiveram o privilégio de receber a lei a cumpriu, nem de raspão. Mais de 4 séculos depois de Moisés, escreveu Davi: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, 2 e 3. Mais de 1000 anos depois de Davi, o apóstolo Paulo tornou a afirmar: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 10 a 12. E o que tem tudo isso? Perguntará alguém, e com razão, com as afirmações do padre Zezinho. É que se Jesus não tivesse sido Jesus, ou seja, se o Verbo eterno não tivesse vestido um corpo humano, não tivesse vivido uma vida humana, e não tivesse morrido como morrem os humanos, para dar a humanos salvação perfeita e completa, não faria sentido nada do que a Bíblia narra e afirma sobre ele, que se chamaria Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Não haveria algo chamado Evangelho da Graça, anunciando aos 4 cantos do mundo existir uma salvação de graça, totalmente de graça, para quem coragem tivesse de invocar o nome do Salvador, Jesus. A felicidade de qualquer pessoa está diretamente relacionada à posição de tal pessoa para com o Evangelho, para com a mensagem da cruz. Se alguém, depois de ouvir o anúncio da paz com Deus pelo sangue de Jesus, e depois de saber ser necessário apenas apelar para o Senhor crucificado, agiu inteligentemente e invocou o nome de Jesus, tem toda a felicidade do mundo e de fora do mundo também.
não precisa de mais nada para ser perfeitamente feliz. Uma pessoa é feliz a partir do momento em que se torna remida. O fato de ser ela ainda um menino em Cristo, um principiante, alguém que vai precisar crescer na graça e no conhecimento, não diminui de forma alguma o tamanho nem o vigor de sua felicidade. A recomendação apostólica é que os remidos devem sempre estar em regozijo pleno, demonstrando sempre a alegria e o gozo de serem remidos, sem terem que agonizar e sofrer por não serem perfeitos como seres morais. Filipenses 4:4, etc. Não é o que diz o Padre Zezinho através de uma de suas últimas composições. Segundo ele, alguém só pode ser feliz no fim de um dia se durante esse dia tiver orado como Jesus orou, tiver pensado como Jesus pensou, tiver andado como Jesus andou, tiver falado como Jesus falou, tiver amado como Jesus amou e tiver vivido como Jesus viveu. Nesse caso absolutamente hipotético, para ser feliz e para sentir-se feliz, alguém teria que ser o que Jesus foi, uma tragédia para qualquer ser humano cheio de defeitos e mazelas. Dessa posição defendida pelo clero romano através do Padre Zezinho, decorrem dois gravíssimos erros. Primeiro, a salvação seria pela prática de boas obras, e como consequência natural do primeiro, o segundo erro é que não haveria qualquer poder e nenhuma eficácia no sangue de Jesus. Claro, se a salvação, se a vida eterna fosse decorrente das boas obras, ou da guarda da lei, ou da perseverança, só poderia ser por faltar poder no sangue de Jesus para salvar. E imaginar a salvação pelo sangue de Jesus, e mais por qualquer outra coisa, é invalidar a eficácia do sangue e dar provas de incredulidade nele. Se não fosse possível alguém ser completa e perfeitamente feliz por ter invocado o nome do Senhor Jesus, precisando ao invés disso de viver, falar, andar e amar da mesma forma como ele, só poderia ser por não haver poder suficiente no seu sangue para salvar a quem a ele invocasse. Que consolo pode ter alguém que vê diante de si tamanha tarefa? Quem falou, amou, pensou, sorriu, sentiu e viveu como Jesus? Foi Jesus, ninguém mais. Se para ser feliz alguém precisasse chegar a tanto, por certo, feliz ninguém seria nunca. Esses arrazoados todos são a consequência lógica da falta de confiança no sangue de Jesus. O Padre Zezinho e todo o clero romano, a despeito da prática da Eucaristia, não confiam no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Para eles todos, confiar em Jesus, invocar seu nome, depender somente dele, não é suficiente. É preciso ser como ele foi. Ou seria necessário ter sua perfeição, seguir seus ensinos, possuir e desenvolver seu caráter. Rigorosamente, são todos incrédulos. Querem Jesus para imitá-lo, mas não para nele depositarem a confiança que transforma a crendice em fé legítima. Estão numa posição delicadíssima. Falar de Jesus e sobre Jesus falam, mas falam nele, a música do padre comprova isso, como alguém bom e justo e perfeito, cujo viver deve ser imitado. Não o pregam
como aquele que salvará alguém, se esse alguém o invocar tão somente. Não seria o sangue de Jesus o preço pago para o perdão do pecador. Pelo contrário, seria a boa vontade do pecador que o faria digno diante da justiça divina. É até possível que não entendam o terrível mal que fazem a si mesmos, crendo naquilo que a lei já determinava, sem qualquer valor prático, pois ninguém jamais conseguiu cumpri-la. Como foi dito inicialmente, não temos a pretensão de tecer comentários desairosos sobre qualquer cidadão ou sobre qualquer religioso, mas, sendo o Padre Zezinho uma pessoa pública, suas afirmações tornam-se de domínio público. No programa citado, Palavras que Não Passam, de 7 de janeiro de 2001, pela Rede Vida de televisão, o Padre Zezinho afirmou também que a visita dos magos do Oriente, narrada por Mateus, não passava de lenda, ou não passa de lenda, e que não passa também de lenda a narrativa sobre Adão e Eva. Acerca dos magos, que eram astrólogos, como a própria palavra grega atesta, já que não houve tradução, mas transliteração, disse o padre que Mateus, o evangelista narrador, inventou a história para mostrar que Jesus veio para todos, inclusive para os do Oriente. Nesse caso, ficaria difícil definir e decidir o que seria ou não lenda ou verdade. Se a visita dos magos a Jesus foi história inventada por Mateus, e se a narrativa da criação do homem foi história inventada por Moisés, o que não seria história inventada? O que o Padre Zezinho decidisse não ser? Estaríamos nós e todo o mundo à mercê da grande iluminação de um padre católico? Se assim fosse, outros poderiam reivindicar para si tamanho poder, e ficaríamos também à mercê da iluminação, entre aspas, de líderes protestantes, budistas, espíritas, muçulmanos, judeus, hindus e etc. E haja profecias, e haja revelações e iluminações de toda ordem, como essas que graçam por aí afora. A propósito, não fica difícil entender, depois de tudo isso, porque o padre citado não confia no sangue de Jesus, e advirta seus seguidores a imitar o viver e o andar do Senhor para sentir alguma felicidade. É que certamente para ele o sangue de Jesus ter sido derramado foi mais uma vitória dos inimigos do Senhor, judeus e romanos, que a parte principal do plano salvador estabelecido pelo Todo-Poderoso. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Ou seria isso também uma lenda? Bem, se para ser feliz fosse preciso viver e andar como Jesus viveu e andou, a remissão dos pecados seria desnecessária, pois o indivíduo já seria feliz. Viver cantando que Jesus é bom e é misericordioso e que morreu para salvar pecadores não é o que o Novo Testamento recomenda para ninguém em primeiro plano. O que está recomendado para todos, antes de mais nada, é a invocação do nome de Jesus. Depois disso, tudo é festa ou tudo será festa. Agora, ficar dizendo que Jesus é bom e ficar cantando cantigas exaltando suas qualidades e suas virtudes, e ficar se derretendo ao ler ou ouvir sobre suas grandes façanhas, não vale um centavo furado para quem não decidir invocá-lo como seu Salvador pessoal e único de uma vez por todas.
Ninguém ganha estabilidade junto a Deus por falar por muito tempo em Jesus. Diz-se popularmente que antiguidade é posto. Pode ser em órgãos do governo ou em algum emprego secular. Isso pode fazer alguma diferença e até faz. Mas com Deus só faz diferença a diferença entre quem invocou e quem não invocou o nome de Jesus. Se alguém prefere deixar como estar para conferir depois, vai ver que cometeu um erro bestial, cujas consequências irreversíveis terá que engolir para sempre. Perceba, o ouvinte, que nossas colocações não são feitas em defesa de um dogma particular, e nem porque exposemos esse ou aquele ponto de vista. Não temos bandeira a defender e nem nos dobramos ante imposições de ninguém. Também porque não precisamos de nada de quem quer que seja. O que dizemos, dizemo-lo em defesa dos que não possuem o discernimento suficiente para a percepção clara do que seja a verdade. Nesses dias que precedem o cumprimento de grandes profecias escatológicas, como a invasão de Israel por Gog, a construção do terceiro templo de Jerusalém e o arrebatamento dos remidos, está acontecendo o que disse alguém: nunca tanta gente buscou tantos valores espirituais. Uma grande verdade. O mundo está congestionado com filosofias, dogmas e valores espirituais. Isso é bem do feitio do inimigo. Não existe forma melhor de tapear pessoas do que iludi-las com valores espirituais. As pessoas se tornam altamente vulneráveis quando confrontadas com valores espirituais. Chegam a pensar, algumas dessas pessoas, que se são valores espirituais, então são divinos. Não passa pela cabeça delas que Satanás também é espírito e que seus valores também são espirituais. E que ele, Satanás, o mestre dos disfarces, nunca aparece como realmente é, mas travestido em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11:14. Seus valores espirituais parecem tão bons quanto os de Deus. Quem conhece a filosofia da nova era, a teosofia, já é capaz de avaliar. E quem só conhece a teosofia e a segue, imagina estar seguindo valores espirituais divinos, porque é assim que a coisa lá se define: divina. A diferença é pouca entre os valores espirituais cantados pelo Padre Zezinho e os da nova era, e tantos outros defendidos e abraçados por multidões pelo mundo afora. Quem afirma ser a Bíblia a junção de verdades e fábulas, ou quem afirma ser a Bíblia um livro repleto de contradições, crê nela tanto quanto os seguidores da nova era, ou seja, não crê coisa nenhuma. Para justificar sua incredulidade, o Padre Zezinho terminou por afirmar ter Jesus dito que a palavra mata e o Espírito é que vivifica. Obviamente, não foi Jesus quem isso afirmou. Foi o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E o apóstolo jamais disse o que entendeu o padre, que é o que também entenderam muitos outros protestantes, religiosos, líderes, etc. Jamais passou pela cabeça de Paulo, e o Santo Espírito nunca o levou a assim pensar, que a letra da Bíblia mata ou matasse. Essa invenção maligna tem conduzido muitos ao Hades, e muitos outros pagarão por tal desvio quando comparecerem ao bema. A letra que mata, e mata mesmo, é a letra da lei, e todos os que se meteram debaixo dela estão mortos.
Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2:10. Ora, se alguém conseguindo guardar toda a lei, menos um mandamento, já seria culpado de todos, imagine-se os que tentam e tentam por aí e não conseguem guardar nem a metade. Paulo estava dissertando sobre a lei moral dada por Deus a Moisés em tábuas de pedra, como deixa bem clarinho o contexto, 3 versículos antes, não é distante, 3 versículos antes, ou seja, no versículo 3 do capítulo 3 de 2 aos Coríntios, o que é corroborado e repetido no versículo 7 do mesmo capítulo. O que anda faltando mesmo é sinceridade para com a bendita palavra de Deus. E se não falta sinceridade, então sobra incredulidade. Os juízos do Senhor estão vindo. A letra da Bíblia não mata, graças a Deus não. Antes, pelo contrário, ela dá vida, porquanto conduz quem dela faz uso às verdades benditas do Evangelho da Graça. Como fomos nós conduzidos à verdade do Evangelho, nós remidos? E quem nos conduziu? O cabeça federal desta dispensação, o Espírito Santo, nos convenceu usando a letra da palavra de Deus. Quem não foi convencido através da Bíblia, não foi convencido do plano de Deus para a sua salvação. Pode ter sido convencido da necessidade de ter uma religião. Pode ter sido convencido de abraçar algum valor espiritual desses que andam por aí. Mas o convencimento pelo Santo Espírito tem que ser o convencimento através da Bíblia, por ele mesmo composta com o uso de instrumentos humanos. A letra da lei mata. A letra escrita por Deus em tábuas de pedra, essa mata. Só não conseguiu matar a Jesus, pois ele a cumpriu integralmente. O Espírito vivifica. E ele vivifica porque não precisa convencer o pecador da necessidade de viver vida santa, justa e pura para poder ser salvo. Porque isso a lei já exigia e não deu em nada. Ele vivifica porque ao invés de exigir alguma coisa do pecador, ele fornece ao pecador o elemento único e definitivo que o fará agradável a Deus: o sangue de Jesus, pela fé no seu bendito nome. O Espírito vivifica porque ele convence o homem de sua incapacidade de cumprir a lei, a letra da lei, enquanto o leva a entender que o sangue de Jesus é a sua única saída. Não sabemos qual é a sua, caríssimo ouvinte. O que sabemos, porque isso está escrito, é que se você, antes de partir para a eternidade, não recorrer ao sangue de Jesus, invocando o nome do Senhor, estará em rota de colisão com a justiça do Todo-Poderoso. Considere o que isso significa e veja o que vai fazer. E que o Senhor da glória a todos abençoe. Amém.